Eu estava revendo os exames pela terceira vez, quando a porta da sala de avaliação se abriu com uma força que não combinava com o silêncio pesado daquele corredor. Ergui os olhos e a vi. Uma mulher de expressão dura, ombros rígidos, mãos fechadas ao lado do corpo, como se estivesse prestes a entrar em combate. Atrás dela, guiado por seu braço firme demais, estava ele. O paciente que eu deveria operar em menos de 48 horas. Ele era cego. Isso eu já sabia pelos prontuários. Mas o que os documentos não diziam era o jeito como ele se movia, como se cada passo fosse uma hesitação, como se o mundo ao seu redor não fosse apenas invisível, mas hostil. Ela o puxou para dentro da sala com a precisão de quem conhece cada movimento dele, cada reação, cada segundo de dependência. Levantei-me por instinto, estendendo a mão em cumprimento, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela se plantou à minha frente e disse com uma firmeza que cortou o ar: "Você não vai operar o meu marido. Não foi uma pergunta, não foi um pedido, foi uma sentença." Piscou um silêncio. Senti minha equipe ao fundo congelar. A enfermeira que estava organizando os formulários parou com a caneta no ar. O residente ao meu lado engoliu seco. Eu, que já tinha visto famílias em desespero, em negação, em pânico, não esperava por aquilo. Não ali. Não daquela forma. "Senhora", comecei, tentando manter a voz calma, profissional, controlada. "Entendo que a cirurgia pode gerar apreensão, mas precisamos conversar sobre os benefícios do procedimento. Seu marido tem uma condição que pode ser revertida. Ele pode voltar a enxergar." "Não." A palavra saiu seca, definitiva. "Ele não vai fazer essa cirurgia." Olhei para o homem ao lado dela. Ele estava parado, levemente curvado, a cabeça baixa, os olhos cobertos por aquela névoa opaca que eu conhecia bem. A cegueira causada por uma condição tratável, reversível, quase rotineira para alguém com minha experiência. Mas ele não disse nada. Não se mexeu, apenas ficou ali, como se estivesse esperando ordens. Tentei novamente, dessa vez me dirigindo diretamente a ele. "Senhor, o procedimento é seguro. Temos uma taxa de sucesso muito alta. O senhor pode recuperar a visão, pode voltar a ter autonomia, independência." "Ele não precisa disso." Ela me cortou antes que ele pudesse abrir a boca. "Ele está bem do jeito que está. Eu cuido dele, sempre cuidei." Algo na forma como ela disse aquilo me incomodou. Não era proteção. Não era amor. Era posse. Respirei fundo, tentando reorganizar os pensamentos. Eu já tinha lidado com familiares superprotetores antes. Era comum. Pessoas que temiam perder quem amavam, que viam riscos onde só havia soluções. Mas isso era diferente. Havia uma tensão nela que não era só medo. Era controle. "Senhora, eu entendo sua preocupação, mas legalmente a decisão é do paciente. Ele é quem precisa consentir ou recusar o procedimento." Ela deu um passo à frente. Seus olhos estavam fixos nos meus, duros, quase desafiadores. "Ele não vai consentir." "Mas ele ainda não foi questionado", respondi, mantendo o tom firme, mas sem agressividade. "Porque ele não precisa ser. Eu já decidi por ele." Foi nesse momento que percebi. Ela não estava apenas com medo da cirurgia, ela estava com medo do que viria depois dela. Olhei novamente para o homem. Ele continuava imóvel, mas algo havia mudado. Seus dedos se moveram levemente, como se estivessem procurando por algo. Ou tentando se segurar em alguma coisa invisível. A respiração dele estava irregular. E então, de forma quase imperceptível, ele virou o rosto na minha direção. Não era um movimento completo, não era um gesto de comunicação clara, mas era algo. Como se ele tivesse sentido minha presença. Como se, por um segundo, ele estivesse tentando me dizer alguma coisa que não podia ser dita em voz alta. Meu coração apertou. "Vou pedir que os senhores aguardem lá fora por alguns minutos", disse, tentando ganhar tempo, tentando entender o que estava acontecendo. "Preciso revisar alguns detalhes com a equipe antes de prosseguirmos." Ela não se moveu. "Não há nada para revisar. Nós vamos embora." "Senhora, o quadro clínico do seu marido é grave. Se ele não for operado, a condição pode piorar. Ele pode perder definitivamente a chance de recuperar a visão. Ele já está acostumado assim. Acostumado.
A palavra ecoou na minha cabeça como um sino fora de sintonia. Ninguém se acostuma com a escuridão. Ninguém escolhe viver sem enxergar quando existe uma alternativa. Mas ele parecia ter sido ensinado a aceitar. Ensinado a não questionar. Olhei para minha equipe. Todos estavam visivelmente desconfortáveis. A enfermeira evitava meu olhar. O residente parecia perdido, sem saber como agir. Eu também estava, porque aquilo não era apenas uma recusa. Aquilo era uma barreira, e por trás dela havia um homem que talvez nunca tivesse tido a chance de escolher por si mesmo. Forcei-me a manter a calma, a não deixar a frustração transbordar. Vou dar um tempo para que conversem. Mas preciso que entendam que, como médico, minha responsabilidade é com a saúde dele. E vou fazer tudo ao meu alcance para garantir que ele tenha acesso ao tratamento que pode salvá-lo. Ela me encarou por mais alguns segundos, como se estivesse medindo até onde eu iria. Depois, sem dizer mais nada, puxou o braço dele e o conduziu para fora da sala. A porta se fechou atrás deles, e foi só quando o silêncio voltou que percebi o quanto meu corpo estava tenso. As mãos fechadas, a mandíbula travada, o peito apertado. Porque eu não estava apenas lidando com uma recusa médica. Eu estava testemunhando algo muito pior. E o pior de tudo, o homem sabia. De alguma forma, ele sabia. E por um instante, quando virou o rosto na minha direção, foi como se ele estivesse me pedindo algo. Me pedindo para não desistir dele. Mesmo que ela tivesse decidido por ele. Mesmo que ele não pudesse gritar. Mesmo que ele vivesse no escuro. Passei o resto da manhã tentando me concentrar em outros casos, mas a imagem daquele homem não saía da minha cabeça. A forma como ele se movia, tão contido, tão controlado. A forma como ela o guiava, com aquela mão firme demais. E aquele momento, aquele único momento em que ele virou o rosto na minha direção, como se estivesse procurando por algo que não conseguia ver. Tentei me convencer de que era só impressão, que eu estava interpretando demais. Que talvez ela estivesse apenas protegendo o marido de um procedimento que, por mais seguro que fosse, ainda trazia riscos. Mas quanto mais eu repassava a cena na mente, mais algo não encaixava. Ela não disse, tenho medo. Não disse, e se der errado? Não chorou, não tremeu. Ela apenas bloqueou, com frieza, com determinação. Como se a última coisa que ela quisesse fosse que ele enxergasse novamente. Sentei-me na minha sala, cercado por prontuários empilhados, exames de imagem pendurados no negatoscópio, lembretes grudados na parede. Aquele espaço sempre foi meu refúgio. Um lugar onde as decisões faziam sentido, onde a ciência tinha respostas, onde eu podia confiar no que sabia. Mas naquele dia, ele parecia menor, mais apertado, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Peguei o prontuário dele novamente. Folheei as páginas, procurando algo que eu pudesse ter perdido. Nome completo, idade, histórico médico. Tudo parecia normal, até demais. Não havia registros de emergências recentes. Não havia menções a quedas, acidentes, nada que justificasse a gravidade da condição em que ele se encontrava. Era como se ele tivesse simplesmente desistido de buscar ajuda, ou sido impedido de buscar. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando afastar aquele pensamento. Eu não podia começar a criar teorias sem base. Não era meu papel julgar. Meu papel era operar, curar, devolver a visão para quem a havia perdido. Mas e quando a pessoa que deveria apoiar o paciente era justamente quem o impedia de melhorar? Lembrei-me de outras famílias que passaram por aquela sala, mães que seguravam a mão dos filhos antes da cirurgia, com lágrimas nos olhos, mas com esperança no peito. Maridos que esperavam ansiosos pelos resultados, contando os minutos até poderem levar as esposas de volta para casa com uma nova chance. Pessoas que confiavam, que acreditavam, que queriam ver seus entes queridos livres da escuridão. Mas ela queria mantê-lo exatamente onde estava. E quanto mais eu pensava nisso, mais percebe que aquilo não era apenas sobre cirurgia. Era sobre poder, sobre dependência, sobre manter alguém tão preso que ele nem sequer ousava pedir ajuda. Bati os dedos na mesa, inquieto. A frustração começava a se transformar em raiva. Raiva de mim mesmo por não ter insistido mais.
Raiva dela por colocar barreiras onde deveria haver pontes. Raiva do sistema que, às vezes, me amarrava as mãos, mesmo quando eu sabia que podia fazer a diferença. O telefone tocou. Atendi sem pensar, ainda perdido nos pensamentos. Doutor, tem um paciente esperando na recepção. Ele disse que precisa falar com o senhor. Quem é? O senhor... O paciente da avaliação de hoje de manhã. O cego. Meu corpo inteiro se tensionou. Levantei-me tão rápido que a cadeira rangeu atrás de mim. Ele está sozinho? Não. A esposa está com ele. É claro que estava. Diga que já estou indo. Desliguei e fiquei parado por um segundo tentando organizar o que ia dizer. Precisava ser firme, mas não agressivo. Claro, mas não insensível. Eu tinha que encontrar uma forma de chegar até ele sem que ela bloqueasse novamente. Saí da sala e caminhei pelos corredores do hospital. Era meio da tarde e o movimento estava intenso. Macas passavam, acompanhantes corriam de um lado para o outro, enfermeiros carregavam pranchetas cheias de informações. Aquele lugar era vivo, pulsante, cheio de histórias que se cruzavam, de dramas que se resolviam, de finais que dependiam de escolhas certas nos momentos certos. E eu precisava fazer a escolha certa para aquele homem. Quando cheguei à recepção, os vi sentados no canto. Ele estava curvado, as mãos apoiadas nos joelhos, a cabeça baixa como se estivesse dormindo, ou se escondendo. Ela, ao lado, mexia no celular com uma expressão impassível. Fria, distante, como se estivesse apenas cumprindo uma obrigação. Me aproximei devagar. Quando estava a poucos passos deles, ele ergueu a cabeça, não completamente. Só o suficiente para que eu percebesse que ele tinha sentido minha presença. Talvez meus passos, talvez meu cheiro, algo que apenas quem vive sem enxergar desenvolve com tanta precisão. Boa tarde, cumprimentei, mantendo o tom neutro. Ela levantou os olhos do celular, mas não se levantou. Nós viemos porque ele insistiu, mas já avisei, não vamos fazer a cirurgia. Posso conversar com ele? Perguntei, olhando diretamente para o homem. Ele não tem nada para dizer que eu já não tenha dito. Com todo respeito, senhora, eu gostaria de ouvir dele mesmo. Ela me lançou um olhar afiado. Percebi que estava perdendo a paciência, mas não podia deixar isso transpirar. Respirei fundo e me agachei na frente dele, ficando na altura dos seus olhos, mesmo que ele não pudesse me ver. Senhor, o senhor me entende? Ele assentiu, devagar, quase com medo. O senhor quer fazer a cirurgia? Silêncio. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Os lábios tremeram, as mãos se fecharam nos joelhos. E então, antes que qualquer palavra pudesse escapar, ela se levantou de uma vez e segurou o braço dele com força. Chega. Vamos embora. Ela o puxou para cima. Ele vacilou, desequilibrado, mas não resistiu. Nunca resistiu. E foi naquele momento que eu percebi algo que me fez gelar por completo. No pulso dele, logo acima de onde ela segurava, havia uma marca. Roxa, recente, do tamanho exato de dedos apertando com força. Ela percebeu que eu tinha visto. Soltou o braço dele imediatamente e cobriu a área com a manga do casaco dele, rápida, disfarçada, mas tarde demais. Nossos olhares se cruzaram. E naquele segundo, eu soube. Ela soube que eu soube. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela o arrastou em direção à saída. Ele tropeçou uma vez, mas ela não parou. Não olhou para trás. Apenas saiu, levando-o de volta para a escuridão da qual ela o mantinha prisioneiro. Fiquei ali, parado no meio da recepção, com as pessoas passando ao meu redor como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia acontecido. E agora eu tinha certeza. Aquilo não era cuidado, não era proteção, era aprisionamento. E ele estava pedindo ajuda da única forma que conseguia, em silêncio, com o corpo, com os olhos que não enxergavam, mas que ainda sentiam. Voltei para minha sala, mas não consegui me sentar. Fiquei em pé, olhando pela janela, as mãos apoiadas na mesa, o peito apertado de raiva e impotência. Foi quando o alto-falante ecoou pelo corredor. Doutor, por favor, comparecer à sala de reuniões. Urgente! Caso do paciente da avaliação pré-operatória. Meu coração disparou.
Eles tinham visto. Alguém mais tinha percebido. E agora aquilo ia além de mim. Agora aquilo era um caso. A sala de reuniões estava mais cheia do que eu esperava. Não era apenas a equipe cirúrgica. Havia representantes da assistência social, da coordenação médica, até alguém do jurídico. Todos sentados ao redor da mesa comprida, com pilhas de documentos à frente, expressões sérias, olhares que se desviavam quando cruzavam com o meu. Aquilo não era uma reunião de rotina. Era uma intervenção. Entrei devagar, fechando a porta atrás de mim. O som do trinco ecoou no silêncio pesado. Todos me olharam ao mesmo tempo, como se estivessem esperando por mim para começar algo que já estava decidido, antes mesmo da minha chegada. Sente-se, doutor, disse o coordenador, indicando a cadeira vazia à cabeceira da mesa. Sentei, mas meu corpo estava rígido, as mãos apoiadas nos joelhos, a respiração controlada, os pensamentos acelerados tentando antecipar o que viria a seguir. O coordenador abriu uma pasta grossa e colocou alguns papéis sobre a mesa. Reconheci imediatamente. Era o prontuário dele. Mas havia outras coisas ali também. Relatórios que eu não tinha visto antes. Anotações, fotos. Recebemos um alerta da recepção. Começou o coordenador, sem rodeios. Uma das recepcionistas notou sinais de possível violência doméstica no paciente da avaliação pré-operatória desta manhã. Você foi o médico responsável pela consulta. Pode nos contar o que viu? Respirei fundo. Era a minha chance de colocar tudo na mesa. Desde o primeiro momento percebi que havia algo errado. A esposa não estava apenas preocupada com a cirurgia. Ela estava determinada a impedi-la. Não quis que ele fosse ouvido. Não permitiu que ele respondesse às perguntas diretamente. E quando voltaram à recepção, notei uma marca no pulso dele. Recente. Compatível com um aperto de dedos. O silêncio ficou ainda mais denso. A assistente social anotou algo em seu bloco. O representante do jurídico ajustou os óculos e folheou alguns documentos. A enfermeira-chefe que estava ao meu lado assentiu levemente, como se confirmasse o que eu estava dizendo. Conseguimos acessar o histórico completo dele, continuou o coordenador. Não há registros de atendimentos recentes neste ou em outros hospitais da região. Mas há algo mais preocupante. Ele virou uma das folhas e empurrou na minha direção. Era uma cópia de um documento antigo, um boletim de ocorrência. Arquivado, sem prosseguimento. Há 3 anos, ele deu entrada em um pronto-socorro com fratura no braço esquerdo. A alegação foi queda acidental. Mas a equipe na época anotou inconsistências no relato. A esposa estava presente e respondeu por ele durante todo o atendimento. Ele nunca foi ouvido sozinho. Senti o estômago revirar. 3 anos. E ninguém tinha feito nada. Por que não houve investigação? Perguntei, tentando conter a frustração na voz. Porque ele não denunciou, não pediu ajuda. E legalmente, sem a palavra dele, não havia base para prosseguir. Mas agora há, disse a assistente social, se inclinando para a frente. Agora temos sinais visíveis, temos testemunhas. Temos um contexto claro de controle coercitivo. E mais importante, temos um procedimento médico que está sendo bloqueado de forma suspeita. A esposa tem direito legal de impedir a cirurgia? Perguntei ao jurídico. Não, a menos que o paciente seja considerado legalmente incapaz, a decisão é exclusivamente dele. Mas se ele estiver sob coação, intimidação ou violência, isso muda tudo. Precisamos garantir que ele possa tomar a decisão de forma livre e segura. Olhei para todos ao redor da mesa. Pela primeira vez desde que entrei naquela sala, senti que não estava sozinho. Que aquilo não era mais apenas a minha percepção. Era real. Era grave. E agora, finalmente, era tratado como tal. O que fazemos agora? Perguntei. O coordenador entrelaçou os dedos e me encarou diretamente. Precisamos falar com ele, sozinho, sem a presença dela. E você, como médico responsável, precisa estar presente. Ela não vai permitir. Respondi, sabendo exatamente como aquela mulher reagiria. Ela não vai ter escolha. Vamos criar um protocolo de segurança. Se necessário, acionamos a polícia. Mas precisamos garantir que ele tenha voz e que seja ouvido. Assenti, mas uma parte de mim ainda estava inquieta, porque eu sabia que ela não ia simplesmente aceitar. Ela ia lutar
Ia manipular, ia tentar controlar cada segundo, cada palavra, cada decisão. Como sempre fez. Foi quando a porta se abriu abruptamente. Todos viramos ao mesmo tempo. E lá estava ela, parada na soleira da porta, o rosto vermelho de raiva, os olhos fixos em mim como se eu fosse o responsável por tudo aquilo. O que está acontecendo aqui? A voz dela saiu cortante, acusatória. O coordenador se levantou, tentando manter a calma. Senhora, esta é uma reunião privada da equipe médica. A senhora não pode estar aqui. Eu tenho todo o direito de saber o que vocês estão planejando para o meu marido. Nós estamos avaliando o melhor curso de tratamento para o paciente. E isso inclui garantir que ele esteja em condições de consentir livremente ao procedimento. Ele não quer fazer a cirurgia. Quantas vezes eu preciso repetir isso? Nós precisamos ouvir isso dele, disse a assistente social, firme, mas sem agressividade. Diretamente, sem intermediários. Ele não fala por si porque não precisa. Eu cuido de tudo. E é justamente isso que estamos questionando. Soltei sem conseguir mais me conter. Ela me fuzilou com o olhar. Deu um passo para dentro da sala. Você não sabe de nada. Você não conhece a nossa história. Você não sabe pelo que passamos. Então nos explique, desafiei. Explique por que a senhora está impedindo um procedimento que pode devolver a visão ao seu marido. Explique por que ele nunca é ouvido. Explique as marcas no pulso dele. A sala inteira silenciou. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Por um segundo vi algo se quebrar naquela máscara de controle. Algo que parecia pânico, medo, não de mim, não da equipe, mas de perder o que ela tinha construído durante todos aqueles anos. O domínio absoluto sobre aquele homem. Vocês não entendem, ela murmurou, a voz tremendo pela primeira vez. Se ele enxergar de novo, tudo vai mudar. E por que isso seria ruim? Perguntou a assistente social, suavemente. Ela não respondeu. Apenas recuou um passo, como se tivesse finalmente percebido que não tinha mais controle sobre aquela situação. Onde ele está? Perguntei, me levantando. Lá fora. Sozinho. Ele nunca fica sozinho. Fica... Agora vai ficar, disse o coordenador, acenando para a enfermeira-chefe. Traga o paciente até aqui, sem acompanhantes. Vocês não podem fazer isso. Podemos. E vamos. Ela ainda tentou argumentar, tentou bloquear a porta, mas o segurança que havia sido chamado discretamente a conduziu para fora com firmeza, mas sem violência. Seus gritos ecoaram pelo corredor até sumirem por completo. E então, o silêncio voltou. Mas dessa vez, era um silêncio diferente. Era o silêncio da espera, da expectativa, daquilo que estava prestes a acontecer. Minutos depois, a porta se abriu novamente. E ele entrou. Guiado pela enfermeira, mas caminhando sozinho pela primeira vez desde que o vi. Sem a mão dela no braço, sem a voz dela dando ordens. Apenas ele. E o medo visível em cada passo inseguro. O coordenador indicou uma cadeira. Sente-se, por favor. Ele tateou o ar até encontrar o encosto e se sentou devagar, as mãos tremendo levemente sobre as pernas. Olhei para ele. E pela primeira vez, não havia ninguém entre nós. Nenhuma barreira. Nenhuma sombra. Apenas um homem cego que, finalmente, tinha a chance de falar. E foi quando o coordenador colocou um papel sobre a mesa. Eu me aproximei e li o título. Termo de consentimento livre e esclarecido para procedimento cirúrgico. E logo abaixo, uma assinatura. Tremida. Irregular, mas inconfundível. A assinatura dele. Quando ele assinou isso? Perguntei atônito. Ontem à noite, respondeu a enfermeira-chefe. Ele apareceu no hospital sozinho, pediu para assinar, e pediu que não contássemos a ela. Meu coração disparou. Ele tinha vindo, sozinho, no escuro, arriscando tudo, porque ele queria enxergar, e pela primeira vez em anos, ele tinha escolhido por si mesmo. O papel tremeu entre meus dedos. Aquela assinatura irregular, feita às cegas, era mais do que um consentimento médico. Era um grito abafado. Uma declaração de guerra silenciosa contra anos de controle. Olhei para o homem sentado à minha frente, curvado sobre si mesmo, as mãos ainda tremendo sobre as pernas.
e percebi que ele tinha arriscado tudo para chegar até ali. Senhor, comecei, aproximando uma cadeira e sentando-me ao lado dele na mesma altura. O senhor veio aqui ontem à noite sozinho? Ele assentiu. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Como o senhor chegou? Silêncio. Ele abriu a boca, mas as palavras pareciam presas na garganta, como se tivessem sido trancadas ali por tanto tempo que ele não sabia mais como liberá-las. Está tudo bem, disse a assistente social, com uma voz suave, reconfortante. O senhor está seguro aqui. Ninguém vai machucá-lo, ninguém vai forçá-lo a nada, só queremos entender. Ele engoliu seco. Os lábios se moveram, e então, finalmente, saiu um sussurro rouco, fraco, como se não tivesse sido usado há anos. Caminhei. A palavra caiu na sala como uma pedra na água, pesada, profunda. Quanto tempo levou? Perguntei, tentando manter a voz calma apesar do aperto no peito. Não sei, muito. Me perdi. Várias vezes. Ele tinha caminhado, no escuro, sem enxergar, sem ajuda. Tropeçando, se desorientando, arriscando-se em ruas que ele não podia ver, apenas para chegar até o hospital e assinar um papel que significava a chance de liberdade. Por que o senhor não pediu ajuda? Perguntou o coordenador. Ela não deixa. Não deixa? Ela controla tudo, o telefone, as chaves, o dinheiro. Eu não saio sozinho. Nunca saio sozinho. Mas ontem... Ele pausou, respirando fundo, como se estivesse juntando coragem para continuar. Ontem ela dormiu cedo, e eu saí. Olhei para a equipe ao redor da mesa. Todos estavam paralisados, absorvendo cada palavra como se fossem fragmentos de uma realidade que ninguém queria acreditar, mas que todos sabiam que era verdade. O senhor tem medo dela? Perguntei, direto. Ele não respondeu imediatamente. As mãos se fecharam sobre as pernas. A respiração ficou mais pesada, e então, devagar, ele assentiu. Há quanto tempo o senhor vive assim? Desde que perdi a visão. Ou talvez antes. Eu não sei mais. Tudo se mistura. A assistente social se inclinou para a frente, segurando uma caneta sobre o bloco de anotações, mas sem escrever ainda. Ela sabia que qualquer movimento brusco poderia fazê-lo recuar. O senhor já foi impedido de sair de casa outras vezes? Sempre. E se o senhor tentasse sair? O que acontecia? Silêncio novamente. Mas dessa vez era diferente. Não era hesitação. Era dor. Dor de relembrar. Dor de dizer em voz alta o que ele havia guardado no peito por tanto tempo. Ela fica brava. Muito brava. E quando ela fica brava, o que ela faz? Ele abaixou ainda mais a cabeça. Os ombros se curvaram. E eu percebi que ele estava tentando se esconder. Mesmo ali. Mesmo cercado por pessoas que queriam ajudá-lo. Ela grita. Diz que eu sou inútil. Que sem ela eu não sou nada. Que eu ia morrer na rua se tentasse sair sozinho. Ela já machucou o senhor fisicamente? A voz da assistente social era firme, mas gentil. Ele não respondeu. Senhor, nós vimos as marcas no seu pulso. Sabemos que há algo mais. O senhor não precisa protegê-la. Eu não estou protegendo ela, murmurou, a voz quebrando. Eu tenho medo do que ela vai fazer se descobrir que eu falei. Meu coração apertou. Aquele homem não estava apenas preso pela cegueira. Ele estava preso pelo medo. Pelo condicionamento de anos sendo ensinado que ele não tinha valor, que ele não tinha escolha, que ele não tinha voz. Ela já ameaçou o senhor? Perguntei. Ele assentiu. Como? Ela disse que se eu tentasse pedir ajuda, se eu contasse para alguém, ela ia fazer parecer que eu estava louco, que ninguém ia acreditar em mim, que eu era só um cego inútil que não sabia de nada. A raiva começou a ferver dentro de mim. Não uma raiva explosiva, mas algo frio, profundo, que me fez apertar os punhos sobre a mesa. Porque aquilo não era apenas abuso. Era tortura psicológica. Era o tipo de crueldade que não deixava marcas visíveis, mas que destruía alguém por dentro, pedaço por pedaço, até que não sobrasse nada além de obediência. Por que o senhor decidiu assinar o consentimento? Perguntei, tentando trazer alguma luz de volta para aquela conversa sombria.
Ele levantou o rosto ligeiramente, e mesmo sem ver, foi como se ele estivesse olhando diretamente para mim. Porque eu preciso enxergar, disse, a voz firme pela primeira vez. Eu preciso saber se o que ela diz é verdade. Eu preciso ver quem ela realmente é. Ver se há um jeito de sair disso. E naquele momento, tudo fez sentido. Ela não estava impedindo a cirurgia por medo de complicações. Ela estava impedindo porque sabia que, se ele voltasse a enxergar, ele veria a verdade. Veria as expressões dela. Veria as mentiras. Veria que o mundo lá fora não era o lugar aterrorizante que ela pintava. Veria que ele poderia sobreviver sem ela. Que ele poderia ser livre. A visão dele era a única coisa que ainda a mantinha no controle absoluto. E ela faria qualquer coisa para proteger isso. Nós vamos fazer a cirurgia, disse o coordenador, com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Mas antes precisamos garantir sua segurança. A assistência social vai iniciar um processo de proteção. O senhor não vai voltar para casa com ela. Não até que esteja seguro. Ela vai me procurar, disse ele, o medo voltando à voz. Ela sempre me encontra. Não dessa vez, respondeu a assistente social. Dessa vez, nós vamos estar entre vocês. Ele não disse mais nada. Apenas ficou ali, sentado, absorvendo aquilo, tentando acreditar que, pela primeira vez em anos, ele não estava sozinho. Foi quando ouvimos um grito, agudo, raivoso, vindo do corredor. Todos nos viramos ao mesmo tempo. A porta se abriu com força. O segurança tentou segurá-la, mas ela empurrou descontrolada, os olhos vermelhos de fúria, o rosto contorcido de uma raiva que não conseguia mais disfarçar. O que vocês fizeram com ele? Ela gritou, avançando em direção à mesa. Vocês não têm o direito! Ele é meu marido! Meu! O coordenador se levantou, tentando bloquear o caminho dela até o paciente. Senhora, a senhora precisa se retirar, agora! Eu não vou a lugar nenhum sem ele! Ela tentou passar pelo coordenador, mas o segurança a segurou firmemente pelo braço, e foi nesse momento que algo dentro dela quebrou de vez. Vocês não entendem! Ela gritou, a voz quebrando entre a raiva e o desespero. Se ele enxergar de novo, ele vai me deixar. Ele vai ver que eu não sou... A voz dela falhou. As lágrimas começaram a escorrer. Ele vai ver quem eu realmente sou. E ali estava, a confissão, não da forma que esperávamos, mas clara como cristal. Ela não o mantinha cego por amor. Ela o mantinha cego por medo. Medo de ser abandonada. Medo de perder o controle. Medo de que, se ele enxergasse, ele veria que podia viver sem ela. Olhei para o homem. Ele estava tremendo, as mãos agarradas à cadeira, a respiração rápida, ofegante. Mas quando ele falou, sua voz estava firme. Por favor, murmurou, e pela primeira vez não era um pedido de permissão. Era um pedido de salvação. Me opere. Eu preciso enxergar quem ela realmente é. O hospital inteiro parecia ter mudado de ritmo naquele momento. Não era mais apenas um lugar de procedimentos e protocolos. Era um refúgio. Um santuário para alguém que finalmente tinha encontrado uma saída. A assistência social foi acionada imediatamente. Enquanto a esposa era escoltada para fora do prédio, ainda gritando, ainda tentando argumentar, ainda agarrada à ilusão de que conseguiria reverter aquilo, uma equipe começou a trabalhar na proteção do paciente. Ordens de afastamento, abrigo temporário, acompanhamento psicológico. Tudo o que deveria ter sido feito há anos, mas que só agora, finalmente, estava acontecendo. E no centro de tudo isso estava ele, sentado naquela cadeira, tremendo, mas não recuando, assustado, mas não desistindo. Aproximei-me dele novamente, agachando-me ao seu lado. Coloquei a mão sobre o ombro dele com cuidado, sentindo a tensão em cada músculo, o peso de anos de medo acumulado em um corpo que nunca teve permissão para relaxar. Nós vamos cuidar de você, disse, mantendo a voz calma, firme. Nada de ruim vai acontecer. Você está seguro agora. Ele virou o rosto levemente na minha direção. Aquele gesto que eu já tinha visto antes. Aquele movimento pequeno, quase imperceptível, que era a única forma que ele tinha de se conectar com o mundo ao seu redor. Ela não vai poder entrar aqui? A voz dele saiu fraca, hesitante,
como se ele ainda não conseguisse acreditar completamente. Não. Há uma ordem de afastamento sendo processada agora mesmo. Ela não vai chegar perto de você. Não enquanto estivermos cuidando de você. Ele respirou fundo. Foi a primeira vez que o vi relaxar, mesmo que só um pouco. Os ombros desceram levemente. As mãos se abriram sobre as pernas. E por um breve momento, foi como se um peso invisível tivesse sido tirado de cima dele. Mas o alívio durou pouco. Porque agora, a realidade do que estava prestes a acontecer começou a se instalar. A cirurgia. O procedimento que ele tinha buscado sozinho, no escuro, arriscando tudo. Agora estava a poucas horas de se tornar real. E com isso, veio o medo. E se não der certo? Perguntou, a voz carregada de vulnerabilidade. A taxa de sucesso é muito alta. Respondi honesto, mas sem prometer o impossível. Mas mesmo que algo não saia exatamente como planejado, você não estará sozinho. Nós vamos estar aqui. Cada passo do caminho. Ele assentiu. Mas percebi que o medo não era apenas sobre a cirurgia. Era sobre o depois, sobre o que ele veria. Sobre como seria olhar para o mundo novamente depois de tanto tempo na escuridão. Sobre encarar a verdade que ele tinha evitado, ou sido impedido de ver por tanto tempo. Eu tenho medo, admitiu finalmente. Medo de ver tudo o que eu deixei passar, tudo o que eu aceitei. Segurei a mão dele. Estava fria, trêmula, mas ela apertou a minha de volta. E naquele aperto, senti algo mais do que medo. Senti coragem. A coragem de alguém que tinha decidido finalmente encarar a verdade. Você não deixou passar nada, disse, firme. Você sobreviveu. E agora, você está escolhendo viver. Isso é tudo o que importa. As horas seguintes passaram em uma sequência de preparativos, exames finais, revisão dos protocolos, conversa com a equipe cirúrgica. Tudo precisava estar perfeito. Não apenas porque era meu trabalho, mas porque aquele homem merecia mais do que perfeição. Ele merecia uma chance real. Uma chance que lhe foi negada por tanto tempo. Quando finalmente chegou a hora, caminhamos juntos pelos corredores até o centro cirúrgico. Ele ao meu lado, guiado pela enfermeira, mas caminhando com os próprios pés. Sem ser arrastado. Sem ser controlado. Apenas caminhando. O som dos nossos passos ecoava no corredor silencioso. Passos lentos, medidos, cheios de significado. Cada passo era uma declaração. Cada passo era uma escolha. Cada passo era um ato de resistência contra tudo o que tinha tentado mantê-lo preso. Paramos na frente das portas duplas do centro cirúrgico. Ele sentiu a mudança no ambiente. O ar mais frio, o cheiro diferente, os sons característicos daquele lugar onde milagres e tragédias conviviam lado a lado. Estamos aqui, disse a enfermeira, suavemente. Ele parou. Respirou fundo. E então, pela primeira vez desde que o conheci, ele falou sem hesitar. Obrigado. Por acreditar em mim. Por não desistir. Meu peito apertou. Porque eu sabia que aquelas palavras não eram apenas para mim. Eram para todo mundo que tinha ouvido quando ele não conseguia falar. Eram para todo mundo que tinha visto quando ninguém mais estava olhando. Eram para todo mundo que tinha se recusado a aceitar que alguém deveria viver na escuridão quando havia luz disponível. Você não precisa agradecer, respondi, a voz embargada. Você fez a parte mais difícil. Você pediu ajuda. Você escolheu lutar. Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, frágil, mas estava lá. E naquele sorriso vi esperança. Esperança de que talvez, do outro lado daquelas portas, do outro lado daquela cirurgia, houvesse um futuro diferente esperando por ele. Segurei a mão dele uma última vez antes de entrarmos. Quando você acordar, o mundo vai estar te esperando. O mundo de verdade. Não aquele que te fizeram acreditar que existia. O mundo real. Com todas as suas cores, todas as suas possibilidades, todas as suas escolhas. Ele apertou minha mão com força. E então, devagar, soltou. As portas se abriram. Entramos no centro cirúrgico. As luzes brilhantes,
A equipe já posicionada, os equipamentos preparados. Tudo estava pronto. Tudo estava alinhado para aquele momento. Ajudamos ele a deitar na maca. A anestesista se aproximou, explicando cada passo, cada sensação que ele sentiria. Ele ouviu tudo atentamente, absorvendo cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. E então, quando a sedação começou a fazer efeito, quando seus olhos, aqueles olhos que por tanto tempo não viam nada, começaram a se fechar, ele sussurrou uma última coisa. Eu quero ver. Eu preciso ver. E então, ele adormeceu. Vestia as luvas cirúrgicas, com o cuidado de sempre, mas com uma intensidade diferente. Porque aquela não era apenas uma cirurgia. Era uma declaração. Uma promessa de que a escuridão não tinha que ser permanente. De que o controle não tinha que ser eterno. De que sempre havia uma chance de recomeçar. Olhei para a equipe ao meu redor. Todos sabiam o peso daquele momento. Todos entendiam que não estávamos apenas devolvendo a visão. Estávamos devolvendo a dignidade, a autonomia, a liberdade. Peguei o bisturi, respirei fundo e comecei. As horas na sala de cirurgia passaram em um ritmo diferente do tempo comum. Cada movimento era preciso, cada decisão calculada, cada segundo importante. Não havia espaço para erros. Não havia espaço para dúvidas. Apenas foco, apenas técnica, apenas a certeza de que eu estava fazendo o que precisava ser feito. E quando finalmente terminei, quando a última sutura foi feita, quando os curativos foram colocados, senti um alívio profundo tomar conta de mim. Não era só alívio profissional. Era algo maior. Era a sensação de ter sido parte de algo que importava de verdade. Saí do centro cirúrgico horas depois, ainda com o uniforme cirúrgico, o cansaço pesando nos ombros, mas com uma leveza no peito que eu não sentia há muito tempo. A equipe de assistência social estava esperando no corredor. Sorriram quando me viram. E eu soube, sem precisar perguntar, que tudo tinha dado certo. Que ele estava estável. Que a cirurgia tinha sido um sucesso. Mas o verdadeiro teste viria depois. Quando as ataduras fossem removidas. Quando a luz entrasse novamente nos olhos dele. Quando ele visse, pela primeira vez em anos, o mundo ao seu redor. E mais importante, quando ele se visse. Quando ele olhasse no espelho e reconhecesse não o homem que ela tinha tentado fazer dele acreditar que era, mas o homem que ele realmente era. Alguém forte, alguém corajoso, alguém que tinha sobrevivido ao impossível. Olhei para trás, em direção às portas do centro cirúrgico, e senti uma gratidão profunda. Gratidão por ter ouvido, por ter percebido, por não ter aceitado a resposta fácil. Porque às vezes, devolver a visão não é apenas sobre os olhos, é sobre ver a verdade. E a verdade era simples. Ela tentou mantê-lo na escuridão, mas bastou um gesto para lembrar que até a visão pode ser devolvida. E junto com ela, a verdade.